Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar de coisas que para nós foram um choque descobrir. Há aqui histórias em relação a Natal, há histórias com avós, há histórias com dinheiro. Portanto, Ana Rita, o que é que foi para ti super, super, super chocante descobrir? Eba, deixem-me dizer, antes de mais, que nós vamos partilhar coisas que foi chocante descobrir quando nós éramos crianças. Sim, crianças. Tem mais piada Crianças. também. Porque assim, não é descobrir agora. Mas, por exemplo, eu lembro quando partilhei contigo, olha, já sei uma coisa que vamos fazer. O que é pior que descobrir que o Pai Natal não existe? E porquê? Porque eu não me lembro de acreditar no Pai Natal, e já agora, se alguém aí desse lado também não Não, tem memória. porque Eu eu não me acreditei e a minha história vai ser por aí. Olha, pronto, e eu sei que muitas pessoas têm esta história de quando descobrem que o Pai Natal não existe, mas eu não me lembro de acreditar no Pai Natal, logo não me lembro de acreditar de como é que Do foi choque. o choque, porque não houve Não choque, houve. porque quer dizer, provavelmente eu fui uma criança normal que deve ter acreditado no Pai Natal, mas não foi o maior choque da minha vida. O maior choque da minha vida, preparem-se, vão buscar as pipocas a ouvir esta. Porque esta é muito boa. Então é assim, eu vou contar a história do início. Força. Era uma vez uma criança com os seus 9, 10 anos, sim, já era um bocadinho grande, já tinha idade para ter juízo. Verdade, não me julguem essa parte. Então, basicamente, eu sei que ainda me lembro que eu pedi ao meu pai, eu acho que era uma Game Boy ou alguma coisa assim. E aquilo na altura era caríssimo, ainda é. Uhum. E, e eu virei-me para o meu pai e disse, eu não pedia muitas coisas, eu era mesmo daquelas crianças e um dos meus pais dizem que eu não pedia mesmo, eles é que insistiam muitas vezes para me comprar coisas ou assim. Pai, comecei a insistir naquilo, mas quando eu meti uma coisa na cabeça, então Oi. virem para o meu pai, o meu pai diz assim, ó pai, mas tu vais à parede e tiras de lá dinheiro. E foi quando caiu, deve ter caído tudo ao meu pai e percebeu. Vou à parede. Sim, pai, vais àquela parede e tiras de lá dinheiro a cobrar. Isto porque eu, na minha inocência, acreditava que dinheiro saía das paredes. E Não, agora, ele não crescia nas árvores. e agora a minha pergunta, porque eu já ouvi esta história, daí a minha cara relativamente tranquila. A minha pergunta é: e porquê é que as paredes da tua casa não davam dinheiro? Porque havia paredes específicas que davam dinheiro. Ok. E Então não agora era das paredes, era não era das paredes, as paredes era concretas. exatamente. E agora desse lado podem-se estar a questionar que paredes afinal eram essas, Ana Rita? Eram umas paredes que dizem multibanco. Que estavam assim assinaladas, que é engraçado. Eram umas paredes especiais em que nós íamos lá e aquilo dava-nos dinheiro. E dava, E dava. não, dava dinheiro, claro. Então o processo depois disto, assim, uma longa história encurtada, porque repara, esta conversa durou vários dias entre eu e o meu pai, e eu acho que ele estava super frustrado porque ele não me conseguia explicar, porque tudo o que ele dizia eu achava que não tinha lógica nenhuma. Então não é que o meu pai me explica que para meter dinheiro, para sair dinheiro da parede, nós tínhamos que meter lá dinheiro. Mas como é que tu metes lá dinheiro? Como é que tu Então, eu metes vou. dinheiro na parede, realmente? E depois vais lá tirar. Para que é que pões se vais tirar? Então ele explicou-me a questão do trabalho e tudo mais, e foi quando eu sabia que as pessoas iam trabalhar, não é? Mas na minha inocência as pessoas iam trabalhar porque era uma coisa normal, não é? É uma coisa normal, as pessoas vão trabalhar, é Porque gostavam, normal, porque e tinham que ocupar recebem o dinheiro. tempo. E tinham que ocupar o seu tempo, mas ao menos eu achava que as pessoas eram felizes no trabalho, não sei. O que é que eu achava naquela altura?
E ele explicar-me que pronto, e depois entramos no processo de ele me explicar, então, mas como é que as pessoas sabem quanto é que te vão dar? Tu vais lá e pedes, quanto é que queres que te paguem no final do mês? Não, isso é um acordo entre a empresa e o patrão, porque o meu pai, naquela altura ele já trabalhava por conta própria. Então isto ainda deu um maior nó na minha cabeça, que é, então espera lá. Então, Calma. calma. Então, as viagens que tu fazes muitas vezes, e para isto, para quem nunca ouviu falar dos meus pais, o meu pai trabalhava por conta própria em caixilharia de alumínio, chama-se serralheiro, na construção, ou seja, uma coisa muito específica, alumínio, vidro, janelas e tudo mais. Portanto, não era nas janelas que saía o dinheiro, era nas paredes. Portanto, Exato. Ele não podia fazer uma janela especial. não havia uma janela do dinheiro, era uma parede do dinheiro. E ele explicar-me, e o meu pai fazia muitas viagens, não é? Porque era onde houvessem os empreiteiros, os construtores e adjudicassem a obra. Então o meu pai fazia muitas viagens, muitas vezes para entregar orçamentos, eu era pequena e andava com ele e adorava aquela vida. E aquelas viagens, então, não eram pagas, porque tu ias fazer a viagem, deixavas lá o papel para adjudicar, por exemplo, uma obra e voltavas e ficavas à espera se a obra fosse tua ou não, porque podia não ser. E aquilo ainda para uma criança de 9 anos, compreender isto tudo foi um grande processo. Mas a minha mãe, por exemplo, já a minha mãe sempre trabalhou, a minha mãe é gaspiadeira trabalha numa fábrica, é uma fábrica de sapatos, e a minha mãe trabalhou 40 e tal anos, pronto. Todos estes anos que vocês conhecem que temos que descontar, ela trabalhou sempre lá. Portanto, eu tenho estas duas realidades e agradeço imenso aos meus pais. Nós temos tenho origens extremamente humildes e sei o que é trabalhar e sei o que é eles terem dado uma formação. Aliás, nós já falamos nisso num podcast. Sim. E então eu tinha aqui estas duas realidades que eu tinha que compreender como é que isto tudo se processava. E depois eu Juntando dinheiro. E depois não me lembro disto. Então espera lá. Mas o dinheiro que o patrão da mamãe, que eu dizia assim, o patrão da mamãe, eu lembro-me destas conversas mesmo, porque isto aqui foi mesmo chocante. Foi chocante. Então o patrão da mamãe te lá dinheiro. E como é que a mamãe sabe que o dinheiro é para ela? E se forem lá, a parede der o dinheiro a outra pessoa? Pois, porque não havia a coisinha do cartão que te identificava, não estava decidido. Não, ainda não tinha chegado a essa parte, calma. Okay. E quando eu te digo que isto foi muito chocante, eu lembro-me disto, porque foi um processo e uma conversação entre o meu pai, frustrado, que eu vi o homem completamente frustrado, porque eu achava que ele não tinha lógica nenhuma. Eu às vezes só lhe dizia, tá bem, pronto, e vinha embora. Lembro que isto foi mesmo assim um processo. Foste processando aos poucos, isso foi mesmo duro. Foi duro perceber, e quem está aí, pense comigo, uma criança descobrir que o dinheiro não sai das paredes. Isto não é o sonho também de qualquer pessoa. Isso é o sonho, exato, ponto 1. É o dinheiro sair das paredes sem fazermos nada, estar lá só para nós. É só respirar, para mim. Respira, sai dinheiro da parede. Como é que não havia filas para a parede? É que me pergunto um bocadinho. Agora, e acho que eu não me lembro dessa questão do trabalho e do dinheiro. Deve ter tido alguma, mas não me chocou assim grande coisa. Lá deve ter feito alguma associação. Agora, o que me chocou a mim foi mesmo descobrir que o Pai Natal não existia. E pior é que eu sempre acreditei no Pai Natal, porque nunca ninguém na minha família se disfarçou de Pai Natal, mas o que acontecia, nós passávamos sempre na casa dos meus avós e há uma sala no fundo onde normalmente era lá que o Pai Natal deixava os brinquedos e que por coincidência havia lá uma campainha falsa, ou seja, aquilo fazia o som de campainha que não estava ligada a nada, estava nessa sala a campainha falsa e pronto. E estranho, mas sempre que o Pai Natal aparecia era na altura que a minha mãe ia à casa de banho. Porque era preciso tocar a campainha para o Pai Natal já chegou, o Pai Natal já chegou. Pronto, e lá íamos a correr para essa sala. E a primeira coisa que eu fazia era abrir os stores da janela para ver se ainda ouvia. Já não vias.
E já não ouvia. Porquê? Porque ele era muito, muito rápido, percebes? Para quem não sabe, tu sabes, Ana Rita, mas para quem não sabe, eu sou muito, muito fã do Harry Potter. E eu sempre acreditei em magia. Ou seja, como é que o Pai Natal é tão rápido? É magia. Ok. Sempre me pareceu era uma explicação suficiente para mim. Olha, e já agora, tenho uma pergunta para ti. Quando é que tu descobriste que o Pai Natal não existia? Olha, é essa a história que é absolutamente frustrante e que eu acho que foi mais chocante porque não foram os meus pais que me contaram, não fui eu que descobri, foi numa aula na primária com uma professora estagiária e eu nunca mais consegui olhar para a cara dela. Eu, se pudesse, eu tinha mandado pela janela abaixo. Porque ela Mas só foi honesta. Ela contou a uma turma de 25 crianças que o Pai Natal não existia. Isso merecia preparação. Isso merecia Quer dizer, preparação. não se faz. Eu cheguei a casa desolada. Tinhas que idade já agora? Foi em que ano? Não sei, devia ter para aí uns 4. Eu entrei com 5 para o 5º ano. Sei lá. Quinto. Não, exato, não. Espera aí. Estou toda baralhada. Não, entrei com 9 para o 5º ano. Entrei com 5 para a primária. Portanto, 7. Devia ter 7. 7, talvez. 7, 8, não sei. Eu ainda tive então uns anos mais felizes. Pois, foi um choque. E depois foi ser. É que ainda se fosse a minha professora da primária com quem eu tinha uma relação. Não, foi uma estagiária que eu nem me lembro do nome. Que nos disse que o Pai Natal era. Pronto, não, foi uma constituição. Alguém inventou. Nem falou na Coca-Cola, como nos dava o crédito. Olha, como é que a turma reagiu? Lembras-te disso? Eu lembro-me. Eu não me lembro muito bem. Eu sei que disse à minha mãe e disse que eu e a minha melhor amiga só queríamos chorar. Portanto, foi chocante. E foi. O que é que acontece? Porque até ali há miúdos que começam a desconfiar porque veem vários pais de Natal na rua ou alguém que se veste em casa para entregar as prendas e está lá um Pai Natal. Isso, nunca ninguém se fantasiou. E quando eu via na rua, sim, a minha mãe conta uma história que uma vez estávamos a passear na rua em Viena e que havia lá um Pai Natal a distribuir reboçados. E que me viu olhar muito, muito, muito desconfiada. E a minha mãe, é agora que ela me vai perguntar se o Pai Natal existe. E vocês compreendam uma coisa. Este cérebro aqui desta pessoa que vos está a falar arranja explicação para tudo. Para tudo eu arranjo explicação. Então, o que é que... Desde sempre. Então, virei-me para a minha mãe e disse assim, mami, aquele não é o Pai Natal real, pois não? E a minha mãe, não. E eu, pois, já percebi. E ela, ai, agora aqui no meio da rua. Eu, já percebi. O Pai Natal real contrata estes que é para os meninos pequeninos ficarem contentes de o verem, porque ele tem muito trabalho a fazer. Então tem estes assim contratados. E a minha mãe, de género, tu fizeste o trabalho dela. Eu fiz o trabalho todo dela. Ela, lá está, não precisou de mentir, não precisou de me enganar. Eu arranjei uma explicação absolutamente plausível. Então, aquele Pai Natal era claramente magrinho, não tinha bochechas, a barba era falsa, quer dizer, não me enganam, não é? Aquele não é o real. Então, quando tu recebias as prendas no Natal, ninguém se mascarava. Ninguém se mascarava. Era o Pai Natal tinha lá ido, e deixava aquilo, depois tu disseste, tocou era as quando prendas a tua mãe e foi-se embora. Então ele tinha mais pessoas para ir entregar. Claro. Tem toda a lógica. Tem toda a lógica. E a minha... Não, nessa altura se calhar ainda não. Mas a minha prima e o meu primo passavam no Natal a umas casas ao lado. Uhum. E lá alguém disfarçava-se. Okay. E eu lembro-me que desde pequenina, que ela dizia, depois o Pai Natal esteve lá. E eu assim... E eu pensava,
Obviamente que não era o Pai Natal, era alguém disfarçou-se para vocês ficarem contentes, mas eu, do alto do meu conhecimento, alguém se disfarçou para vocês ficarem contentes. É claro que não era o Pai Natal, ele tem mais que fazer. Então ele esteve aqui, foi lá pousar rápido e seguiu para os outros sítios. Quer dizer, Viena é enorme. Claro, claro. Ainda mais mundo. Ainda Não mais sejam mundo. invejosos. E pronto, e foi isto. Outra... Aqui há algumas... tenho aqui outra história de outra descoberta chocante que pode chocar um bocadinho. Pronto, olhem, eu desde pequenina eu só comecei a ir à missa, foi depois do meu avô falecer, portanto foi depois dos 9 anos. E eu sempre achei que as histórias que o padre lia, que falava, eu sempre as assumi como fábulas. Ou seja, eu comparava-os a fábulas. São histórias que têm, têm uma mensagem por trás e que têm um significado e que não são para ser levadas literalmente. E depois eu descobri que havia pessoas que levavam essas histórias literalmente. Não, isto é para exemplificar como é que se deve fazer, não é para... E pronto, isso também me chocou um bocado. Foi um bocadinho mais recente, mas foi tão chocante quando descobri que o Pai Natal não era. Pronto, mas eu acho que agora concordas comigo, penso que concordas comigo. Nós não éramos mais felizes sem isso da parede. Éramos. Ou não, se calhar não. Não ia ter o mesmo valor, não é? Se calhar havia outra coisa que iria ter o mesmo valor que o dinheiro. Mas é engraçado como nós em crianças conseguimos arranjar explicação para as coisas... Tudo. Para as coisas mais simples e mais rebuscadas às vezes, que nos partilham, que nós não achamos explicação e vamos lá e procuramos arranjar explicação. E às vezes faz-me pensar que nós, já em adultos, muitas vezes fazemos o mesmo, não é? Procuramos lógica e explicação em coisas que não é... E se formos a ver, nós em pequenos tínhamos as nossas crenças, não é? E hoje em dia também temos as nossas próprias crenças e muitas vezes as nossas crenças é exatamente isto, para nos colocar sempre a acreditar naquilo. E às vezes é importante nós nesta fase também fazermos aqui melhores perguntas e termos alguém que nos diga. Não, se bem que no teu caso foi assim, foi chato, numa turma de repente. Foi. Ao menos não me senti, como vi que havia mais pessoas tão chocadas como eu, pensei, ok, ao menos não fui enganada sozinha. Tinha ali, estava-me a sentir numa comunidade de enganados. Certo. Mas, sim. E eu lembro-me que quando falaram do que o Pai Natal não existia, falaram em São Nicolau, que foi São Nicolau que dava, não sei o quê, e pronto. Mais uma vez, o meu cérebro arranja desculpa para tudo, e eu pensei, ok, Pai Natal não existe, mas é porque São Nicolau eventualmente existiu e é a maneira de perdurar o bom que ele fez. E pronto, está bem. Sabes que eu acredito que o facto de eu me lembrar desta história, que eu acho que isso, como entretanto eu fui percebendo como é que a coisa se processava, isso trouxe-me responsabilidade para a minha vida. Trouxe-me uma responsabilidade de perceber, afinal as coisas não são assim tão fáceis como eu achava que era. Porque tu se calhar, será que achavas que da mesma maneira que tu tinhas de ir para a escola, as pessoas também, os adultos, era a escola dos adultos? Era a escola deles, sim, ou seja, isso já eu dizer-te que sim ou que não já é achismo. Sim, especulação, porque no fundo aquilo que eu tenho memória, nós também somos, a nossa memória vai-se moldando com o nosso tempo, mas provavelmente seria isso, ou seja, é o que é, de género, é o que é, tu vais trabalhar, mas depois o dinheiro serve para tu comprar as coisas, para tu... Lá está, eu não via sequer o dinheiro como... Ainda agora, quando fiz esta pergunta, éramos muito mais felizes. Eu não via o dinheiro como uma fonte de felicidade. O dinheiro era... Por isso o dinheiro...
Pronto, e então para mim era, porque queres alguma coisa, compras, não queres, não vais à parede, pronto, está tudo bem. E essa simplicidade sim, é que é melhor. Ou tem, sei lá, por exemplo, quando há bocado perguntaste se não era bom que houvesse paredes a dar o dinheiro, eu imaginei as filas e filas de pessoas a quererem tirar tudo ou a quererem tirar o máximo. Porque tu até me fizeste mesmo essa questão, então se aquilo dava dinheiro as pessoas estavam lá todas. Mas lá está, eu devia, e digo devia por causa da questão da memória, eu não podia ver aquilo como uma fonte de felicidade, aquilo era do Exato. género, ninguém precisa fazer fila por uma coisa que vai estar sempre lá, e existem coisas muito melhores. Yeah, para ir Precisas, fazer. vais, se não precisas, não vais. E pronto, é tipo a casa de banho, vais quando precisas. As tuas analogias. São tão apuradas, não é? Mas nós adorávamos, eu vou dizer nós, que partilhassem connosco algumas, ao menos para puxarem pela memória de alguma coisa que descobriram e que foi pior, descobrir que o Pai Natal não existe. No meu caso foi pior que descobrir que o Pai Natal não existe. Eu adorava que este fosse o tema do nosso podcast. Mas não pode eu não ser. encontrei nada pior. Porque a Sara não encontrou nada pior que descobrir que o Pai Natal não existe. E sabes que a maior parte das pessoas fala mesmo disso, da descoberta do Pai Natal, descobrir que o Pai Natal não existe. E eu vou ser honesta, é frustrante eu não me conseguir lembrar. Porque tudo para trás que era mau foi resetado no momento em que o meu pai disse. Aquilo marcou um ponto novo na minha vida. Então, mas se calhar é isso. De onde é que vinham as prendas que apareciam no Natal? Pronto. Sabes que. E agora num dos natais, eu posso ter descoberto num dos natais que foi quando a minha avó faleceu, que ela faleceu a 23 ou 24. Foi na altura do Natal. E que era uma avó, lá está. Eu só conheci as minhas avós, eu não conheci os meus avós. E talvez, como aquilo foi uma dor na minha família, acabou por ser uma dor grande, não é? É uma Claro. perda, apesar da minha avó já ser velhinha e tudo mais. Mas talvez eu possa ter aí, porque eu lembro-me o que é que eu recebi nesse Natal. Era o Sr. Balde. Era o Sr. Balde. E eu lembro-me de ter ido para a casa de uma tia minha, porque os meus pais tinham ido ao funeral, de ter ido para uma casa de uma tia minha e de estar a brincar com o Sr. Balde com a minha prima. Portanto, eu posso ter aí, talvez possa estar aí alguma coisa associada à questão do Natal e eu ter aí descoberto, mas como havia uma dor maior, pronto. Ficou camuflada. Exato, provavelmente. Mas lá está, Sara, quando nós temos crenças, nós não vamos nos questionar de onde é que vêm as prendas. Claro. Até porque eu vejo algumas. Acho que nunca aconteceu comigo, mas imagina que a minha tia num dia dizia: fui buscar esta prenda às escondidas para a Ana não ver. Então, mas não é o Pai Natal que traz? Como é que esta dúvida nunca surgiu? Se calhar surgiu e eu só escolhi ignorá-la. E sabes, a bem da minha crença. Nós estamos aqui num podcast assim super descontraído e a contar estas histórias da infância, mas é muito o que nós fazemos. Tu agora tocaste aí num ponto que foi mesmo, é o que nós fazemos, nós escolhemos ignorar muitas mensagens que nos são dadas. Obviamente, tu com o Natal, eu com a questão, claro que éramos crianças, só estamos aqui, claro. Mas nós somos adultos e que fazemos o mesmo. Continuamos a fazer isso. Continuamos a fazer isso. E às vezes vem alguém e tenta-nos explicar. Claro que quando nós somos crianças, nós ouvimos as nossas figuras de autoridade. Neste caso foi o meu pai, no teu caso foi uma estagiária. A cara da Sara. Porque eu não lhe queria dar essa autoridade. Mas é verdade. É uma figura de autoridade em que nós acabamos por, ok,
damos por aí. E agora em adultos, muitas vezes, e como temos acesso, nós vivemos numa era onde temos tanta informação, mas também desinformação. Uhum. E, eu arrisco-me a dizer, e eu acredito nisto, que numa era em que existem tanta informação, nós sentimos as pessoas cada vez mais infelizes, cada vez menos realizados, porque às vezes muitas vezes não sabemos a quem dar ouvidos com tanta informação, mas eu ouço aquele, e agora com esta questão do vírus, ouço aquele ou ouço aquele Exato. outro, quem é que eu vou prestar atenção, o que é que eu vou, o que é O que eu que é vou que eu vou seguir, ignorar? o que é que eu vou ignorar. É que já não temos só de dar ouvidos a uma coisa, temos que perceber quem é que queremos ouvir, quem é que não queremos ouvir, e é muita coisa. Ainda no outro dia estava a ver uma TED Talk para preparar uma das minhas masterclasses, e que falava exatamente isso, em relação ao paradoxo da escolha, e que acaba por ser a paralisia da análise que nos traz insatisfação e tristeza. Ou seja, precisamos ter um mínimo de escolha. Ou Certo. seja, ok, vou ouvir esta pessoa e se não me identificar, se aquilo não me fizer sentido, vou procurar, tenho a escolha de não a querer ouvir. Certo. Mas que ter demasiada escolha faz-nos menos felizes. Eu lembro-me, é verdade, eu lembro-me quando nós íamos às compras, eu não sei, estava agora a lembrar, a relacionar com a roupa, eu, pelo menos, é recente esta questão de vir a shopping e centros comerciais e tudo mais. Era a boutique lá da nossa aldeiazinha, que tinhas esta e aquela escolha e ficavas por ali. E éramos, Se não quisesse, ias embora. eu era feliz, e sou feliz, mas era feliz, não é? É engraçado, depois vou pôr o link da TED Talk aqui em baixo, porque foi mesmo interessante. Ele falava que sempre tinha tido um par de calças de ganga que usou até estarem rotos e que lhe ficavam mal, eram péssimos jeans, mas que eram os jeans que havia, eram os jeans que ele tinha. E que foi comprar uns novos, agora, recentemente, e que teve que experimentar tantos e que saiu da loja com o par de jeans que melhor lhe ficava-lhe espetacular, mas ele saiu mais triste, não só por causa do processo, mas por causa da pressão de fazer a escolha certa. Interessante. Esse é super interessante. Super interessante. Super interessante. E aí, agora estás a dizer isso e está-me aqui assim uma tomada de consciência, é bom, de autoconhecimento. Eu não gosto de ir às compras de roupa. E tu sabes isso. E talvez por isso, talvez pela demasiada escolha que existe, e também porque eu tenho um critério. E agora, se calhar, é importante também falar nisto. Eu tenho um critério que é, sempre que eu compro uma peça de roupa, há uma peça de roupa que sai. Eu não gosto de ter, por isso é que eu te tenho a ti, que me ajuda com peças de roupa, sem ter que comprar muita roupa, reinventar a roupa que temos. E eu sou feliz com o meu guarda-roupa, que tem que dar para mim e para o Helder, e não dá para meter mais do que aquilo. Eu não quero um guarda-roupa maior, porque significa que um guarda-roupa maior cabe mais roupa, e se cabe mais roupa significa que eu vou ter que encher aquilo. Nós enchemos. Então nós temos um guarda-roupa, metade para cada um. Eu tenho um bocadinho mais, admito, mas as minhas roupas são mais farfalhudas. Tá bem, tá. E então eu tenho este critério. Quando se é para comprar alguma coisa, por exemplo, eu comprei um casaco recentemente, que era um casaco curtinho que foste tu que me sugeriste. Eu tirei um que já não usava. Por dois motivos. Um motivo, eu já não usava, ou seja, já não havia um motivo é que já não havia espaço no armário, portanto, eu para meter aquele tinha que tirar um, e outro dos motivos é porque eu não usava aquilo, e aquilo vai servir para outra pessoa. Então, basicamente, sempre que entra alguma peça nova aqui em casa, há uma peça que sai.
E isto é importante também em relação à informação. E tu estavas a dizer, eu ouço uma pessoa e tenho que perceber se aquela pessoa se me adapta a ela ou não, se faz sentido Se me faz ouvi-la ou não. sentido, sim. E nós precisamos ter critérios na nossa vida. Por exemplo, nós quando somos na infância, qual é que é o critério que nós temos? Eu vou ouvir estas figuras de autoridade, porque se elas estão aqui, é porque elas sabem mais do que eu. Não quer dizer que nós temos que seguir sempre quem sabe mais do que eu, ou seja, nós tínhamos um critério, nós estabelecemos um critério, e o critério era, eu sou criança, existem estas pessoas e ela está-me a dizer Pais aquilo. sabem. Certo ou errado, nós temos aquele critério. E é importante nós termos os nossos critérios no que toca à informação. Qual é que é o critério que eu vou seguir nesta questão por exemplo, do Covid, do coronavírus, da vacina e tudo mais? É importante nós termos um critério. E em tudo, no desenvolvimento pessoal, o que quer que seja, no estilo, qual é que é o critério que eu quero seguir? Para saber quem é que eu vou ouvir, porque senão há sempre uma informação contraditória. Sempre, sempre, exatamente. Para tudo o que nós achamos, há de certeza absoluta neste mundo alguma coisa, algum estudo, alguma tese que vai estar a dizer precisamente o contrário. Exato. E depois aí também eu tenho critérios mesmo em relação a isso, a teses, porque, reparem, é que quando nós vemos, há um estudo que diz não sei o quê, nós temos que nos dar ao trabalho de ver o estudo, de ver a amostra. Este é um critério que eu tenho. Porque há uma amostra num estudo de 100 pessoas é completamente diferente num estudo feito 1000 pessoas, assim, não estou aqui a entrar em pormenores, mas e por quem é feito o estudo, quem é quais feito o são os estudo, critérios, uma série de parâmetros. uma série de parâmetros que nós temos que estabelecer quais são os critérios, quais são que queremos seguir para não cairmos neste quem é que eu vou acreditar, quem é que está certo ou quem é que está errado. É assim, há sempre uma criança que vai acreditar que o dinheiro sai das paredes, portanto, e há sempre alguém que vai dizer que o dinheiro não sai das paredes. E efetivamente nós vamos sempre acreditar em alguma coisa e podemos até ouvir de várias pessoas que a informação contrária, mas às vezes vai haver uma em que vamos ouvir de maneira diferente e aquilo vai acontecer alguma mudança em nós. Mas esta foi a conversa das Barbies esta semana. Nós só vamos voltar já em 2021. Espera lá, nós não vamos acabar assim sem desejar aos nossos Calma! maravilhosos seguidores bom Natal e bom 2021! Somos dos confessos, mas vocês veem que nós fazemos. Veem, quem está aqui no YouTube está a ver que nós estamos aqui a fazer a festa. Eu vou pôr digitalmente assim uns confetis a cair. Muito obrigado por estarem desse lado, por nos terem acompanhado neste ano de podcast. Tem sido espetacular para nós fazer o podcast Não Somos Barbies e nós vamos voltar em 2021. Diz-nos aqui em baixo o que é que gostavas que as nossas conversas, do que é que nós conversas. Diz-nos temas que gostavas que nós trouxéssemos aqui para o podcast. O que é que tu gostavas de saber sobre nós? Nós aqui contamos tudo. Eu no outro dia com as meninas da Palmeira Glow disse, vão ouvir. Eu envergonho-me lá à grande, mas vão ouvir. Este é o sítio onde nós nos envergonhamos. É isso, e com orgulho, e vamos voltar e voltamos. E quero também agradecer, já agradeceste, mas agradecer por nos acompanharem ao longo deste ano. Isto só faz sentido porque vocês estão aí desse lado. E é sem dúvida um privilégio nós podermos ter estas conversas e saber que tu estás aqui a ouvir-nos, porque de outra forma não faria qualquer sentido. Portanto, desejo-te mesmo um excelente Natal e uma excelente entrada em 2021. E sim, deixa aqui em baixo, como a Sara estava a dizer, o tema, alguma coisa que tu queiras saber sobre nós,
que nós vamos Coisas adorar que conversar. queiras que nós falamos aqui no podcast e junta-te à conversa, conta-nos o que é que tu acreditavas em criança e se estás na equipa Pai Natal ou não. Ok? Ou se acreditavas que o dinheiro saía das paredes Das também. paredes? Eu Ok. ainda vou descobrir que há alguém que acreditava nisto. Ok, vamos ver. Deixem aqui nos comentários. Então, olha, se tu gostaste deste episódio, deixa o teu comentário, segue este nosso podcast Nós Somos Barbies no Instagram, no YouTube, no Spotify, Onde quer que estejas a todo ouvir. lado. E se nós não estivermos em algum lado, diz-nos que nós procuramos arranjar maneira de lá estar. Não digo que vai ser amanhã, mas vamos lá estar em 2021. Então, nós voltamos em 2021 e desejamos-te um bom Natal, um bom ano e Até já! Tchau!